Oi, pessoal! Então, turma de linguagem de programação. Na primeira videoaula que eu fiz, eu recapitulei um pouco da parte lógica usando Java. Então, toda a parte introdutória e um pouco de teste condicional. Hoje eu vou falar de teste também, só que quando a gente tem os resultados possíveis pré-definidos. Então, quando eu sei quais as possibilidades de resultados que eu tenho. Eu peguei aqui a prova e eu vou corrigindo elas pra gente ir treinando junto. Para vocês terem, então, todas as resoluções bem explicadinhas com vocês. Então, a primeira questão que eu vou corrigir dessa prova vai ser a número 3 de uma das provas, que é a que eu disponibilizei no Moodle, que é essa daqui, ó. Então, ler um programa, fazer um programa que vai fazer a leitura do código do produto e de acordo com a tabela, então de acordo com o código que o usuário digitar, vai ser lido também a quantidade que a pessoa deseja comprar e no final vai mostrar o valor total da compra para esse usuário. E ainda depois tem mais uma validação aqui. Se for inserido um código que não conste na tabela, mostre uma mensagem informando isso para o usuário. Olha só como é simples isso. Quando eu tenho soluções pré-definidas, quando eu sei o que o meu usuário vai digitar, por exemplo, olha só a diferença, vamos entender a diferença. Eu quero testar se um valor é negativo ou positivo. O valor negativo são valores abaixo de 0. Mas a possibilidade do usuário me digitar um valor negativo são milhões de números. Então, -1, -2, -100, -1000. Então é difícil, eu não sei exatamente o que o usuário vai digitar. Para mim saber se é positivo, também eu não sei. Eu pedi para ele digitar um número para mim verificar se isso é positivo ou negativo. Então eu não sei que valor meu usuário pode digitar. Nesse outro exemplo aqui, quando eu tenho as soluções definidas, olha só. Aqui eu estou dizendo que as opções podem ser, a pessoa vai informar 1, 2, 3 ou 4. Ela só tem essas opções. Então, são soluções, são respostas pré-definidas. Eu tenho a resposta, eu sei as respostas que meu usuário pode digitar. É só isso. Então, para a gente tratar isso, quando a gente tem esses tipos de caso, a melhor opção é utilizando switch. Então, vamos treinar utilizando switch. Então, eu vou criar aqui uma nova classe para a gente testar isso. Vou colocar aqui o nome do exercício. Não, vou colocar aqui, ó. Prova EZ3. Então, pra gente saber que é da exercícios da prova que a gente fez. Essa classe tem que ser executável. Só ajeitar aqui meu NetBeans. Então, aqui. Prontinho, tô só com a nossa classe aberta aqui. Então agora, essa classe ela precisa ser executável. Depois a gente vai entender o porquê que a gente pode criar classes não executáveis, mas por enquanto todas são executáveis. No NetBeans, atalho PSVM Tab. Então o que eu vou ter de variáveis? Vamos primeiro pensar nas nossas variáveis. Então eu vou ter uma variável inteira, que vai ser o meu código. Eu vou ter também a quantidade. E o valor. Que eu vou colocar como double. Lembrando ainda que double em Java, ela tem uma precisão maior. Então, por isso que é aconselhável, quando a gente utiliza valores com ponto com vírgula, né? Então, valores com casas decimais, o ideal é utilizar double. Eu vou começar
começar aqui fazendo leitura com scanner e depois eu vou alterando isso para a gente utilizar fazendo leitura através de caixas de diálogo. O que faz a classe scanner? Então aqui, utilizando a classe scanner, eu vou fazer a leitura em prompt de comando. Ou seja, a leitura ela não vai ser naquelas caixas visuais. Ela é um pouquinho mais robusta. Como que a gente faz isso? Aqui eu estou instanciando a classe scanner, como se eu estivesse declarando um objeto, declarando uma variável comum. Então agora aqui, eu inicializei ela e eu estou dizendo então qual o formato de entrada dos dados. Eu quero fazer a leitura do quê? Vou informar então que eu vou fazer a leitura da entrada do sistema. Vou ler o meu código. Então, sc.nextInt, a gente pode utilizar o método nextInt. Ou converter, ou pegar, por exemplo, o next e converter para inteiro. Vou utilizar por enquanto esse aqui que está pronto, nextInt. Então, já li meu código, agora eu preciso fazer os devidos testes, né? Aqui o ideal até é a gente fazer o teste dentro de cada um dos casos e eu já vou explicar por quê. Então, como que a gente utiliza switch case? Então, a gente vai informar, eu quero fazer uma verificação em que variável? Na variável código. E aí eu vou testar as possibilidades aqui dentro, ó. Eu, como programadora, eu sei que o meu código pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então, eu vou testar esses casos aqui. Ó, caso for 1, case 1, vai fazer o quê? Eu vou fazer a leitura da quantidade. Vou informar o valor. O valor eu vou informar de acordo com o que está aqui, ó. O valor do código 1 é 2.000. Vou fazer por enquanto bem simples. Tá? Vou testar o segundo caso, case 2. De novo, quantidade. Ó, vou até copiar e colar aqui para nos facilitar. Por que do break? O break ele encerra, ele para de testar. Então, no momento em que ele achar uma condição verdadeira, ou seja, se a pessoa digitou 1, chega ali no break, ele para de testar os outros. Senão, ele vai continuar testando. O segundo, R$250. O terceiro, 250 também. E o último, valor de R$40, que é o pendrive de 16 GB. Depois dá pra gente incluir, inclusive, as mensagens. Tipo, dizer ao que se refere, né? Qual é o produto. Então, lembrar sempre de trabalhar com blocos. Olha só, um bloco ele tá começando, ele tem que terminar. Senão vai dar problema. Então, eu vou continuar meu programa, meu código, depois de encerrar esse bloco. Então, fechei a chave ali do switch case. Ó, aqui, ó. Encerra o switch. Se você tem dificuldade ainda de trabalhar com os blocos, se acostume a ir comentando, então. Abre e fecha ele. No momento em que você abre, já fecha e já coloca ele do ladinho. Ó, esse aqui tá fechando o if. Tá fechando o teste de tal coisa. Que aí tu sabe, ah, não, esse aqui tá fechando isso, então tem que ser pra baixo disso. Então, a gente começar a
a criar rotinas para que a gente aprenda, se acostume a utilizar essas regras, né? Que senão o nosso código não funciona mesmo. Então vamos lá, testei tudo e agora a ideia no final é mostrar quanto o usuário vai pagar no final, qual o valor total da compra. Então estou fazendo via linha de comando ainda, então vou escrever aqui na tela, tá? Aqui embaixo no prompt. Aqui, ó, o valor total da compra é... Vou colocar aqui o símbolozinho do real, só para ficar mais bonito, né? E daí vou calcular aqui, ó, valor vezes quantidade. Prontinho. O que ele tá me acusando aqui? Ele tá me acusando que as minhas variáveis, olha só, variável valor não foi inicializada, variável quantidade não foi inicializada. O que é isso? Aí entra a questão dos blocos de novo. Variável distância, variável de escopo, variável, enfim. Uma variável, ela só existe dentro do espaço onde ela foi criada, dentro dos blocos, então dentro das chaves onde ela foi criada. Nesse caso, eu até criei ela antes, ó, do switch, mas eu só inicializei ela aqui dentro. Então ele está entendendo que pode ser que eu posso não ter inicializado, que podem não ter valor essas variáveis. Então, para ele parar de complicar com isso, eu vou inicializar a quantidade e valor com 0. Que aí ele não vai dar mais problema, ó. Já parou de acusar erro. Vamos testar isso. Shift F6. Olha só. Aqui embaixo meu programa está rodando. Vocês visualizarem aqui embaixo, ó. Vídeo aulas, tá. Aqui, ó, meu programa está executando. Se eu botar o cursor aqui no prompt, ele está aguardando alguma coisa. Então, isso aqui é lá das primeiras aulas lá de scanner, onde a gente, se a gente for utilizar scanner, a gente tem que colocar alguma mensagem, senão o usuário não vai saber que ele está esperando aqui que ele digite alguma coisa. O programa tem que ser intuitivo para o usuário. A gente mesmo, programador, a gente não está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Vou testar, porque eu programei e eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, olha só. Primeira vez que o cursor está piscando, ele está esperando o código. Então, vamos testar. Deixa eu mostrar aqui a tabelinha. Vou testar colocando o código 1, que é um computador, e vou colocar 2 unidades. Tem que me retornar 4.000. Vamos ver. Então, código 1, 2 unidades, valor total 4.000. Então, funcionou. Só que falta essas mensagens. Vamos colocar isso. Então, aqui, ó. Antes de fazer a leitura do código, ouve bem a aula, tenta entender bem a aula, qualquer coisa para, volta, faz as coisas bem devagar, tá? No tempo de cada um. Então, vou colocar uma mensagem para o usuário entender que ele tem que digitar. Ó, informe o código do produto. E aqui, quando eu for ler a quantidade, também. Ó, informe a quantidade desejada. E aí eu vou colocar essa mensagem para todos os casos, ó. Se for o código 2, todas as vezes que eu for ler alguma coisa, eu preciso ter uma mensagem. Então, toda vez que eu estiver lendo a quantidade... Talvez algumas pessoas estejam perguntando por que está lendo a quantidade dentro dos cases e não lê antes ou depois? Por que está lendo ali? Bom, seguinte. Na verdade, se a gente lê antes e a pessoa digitar um código que não seja de 1 a 4, ele vai ler igual a quantidade. Só que não faz sentido. Se a pessoa digitou 7, não tem produto de código 7. Então não tem por que eu ler a quantidade igual. Fica sem sentido o meu programa. Até tem uma outra forma de fazer, mas depois eu mostro. Vamos devagar, vamos entendendo isso aqui. Então por isso que eu tô lendo dentro de cada uma das opções.
Então tá, ó, li agora, mostrei as mensagenzinhas bonitinhas, vamos testar isso. Código, informe o código do produto. Bom, agora eu sei que tá esperando que eu digite o código. Código 3. Quero 3 unidades. Valor total da compra é 750. Vamos conferir isso aqui. Código 3, memória RAM, valor 250. Então eu pedi 3 quantidades. 3 vezes 250, 750. Perfeito. Para ficar mais claro, a gente poderia informar qual é o produto, né? Acho que ficaria um pouquinho mais interessante. No final, ó, produto tal, valor total da compra tal. Vamos ajeitar um pouquinho isso. Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma string aqui em cima. String produto. Aqui eu vou inicializar ela, porque se eu não inicializar com nada, vai acontecer o que nos aconteceu agora há pouco. Vai dizer que a variável pode não ter sido inicializada. Então, eu vou só inicializar ela com nada, e aí vou alterar ela dentro de cada um. Ó, se for um, produto vale computador desktop. Ó, se for 2, produto vale HD externo de 512. Vou copiar daqui. Tá. Se for 3, produto vale memória RAM de 8 GB. E se for o 4, pendrive. Então, vamos ajeitar a nossa mensagem final aqui, ó. O valor total da compra é tal. Vamos colocar assim, ó. Vou colocar 2 system out, só pra ficar mais segmentado e vocês conseguirem visualizar, enxergarem toda a linha inteira, pra ficar mais claro. Então, aqui, ó. Produto adquirido, produto comprado. Vou colocar assim, ó. Produto, que é a minha variável string que está sendo colocado o tipo de produto. E aí embaixo o valor total da compra. Vamos ver agora se melhorou um pouquinho. Código 2, quantidade 5. Produto HD externo de 512. Valor total da compra, 1.250. Vamos ver? Produto 2, HD externo de 512, cada um custa 250, foi comprado 5 a 1.250. Perfeito, então tá funcionando. Beleza. Agora, eu quero modificar esse programa para ele, ao invés de ficar lendo assim aqui embaixo, para que ele leia em caixas de diálogo. Para não ficar uma aula tão longa, eu vou parar por aqui e eu já faço outra aula mostrando em caixa de diálogo, tá?